Rescisão indireta do contrato de trabalho, um dos temas mais abordados na Justiça do Trabalho, também conhecido como justa causa do empregador em relação ao empregado. Existe uma diferença grande entre os valores que o empregador paga a favor do empregado quando ele pede demissão da empresa, comparados aos valores que ele tem que pagar quando ele é dispensado sem justa causa, e especialmente quando o trabalhador está há muitos anos na empresa. Eu vou mostrar para vocês um quadro comparativo de uma situação tradicional, de um trabalhador que é contratado pela CLT, que ele já está há muitos anos na empresa e que ele vem recebendo até então todas as verbas de forma correta. Os salários estão em dia, o 13º sempre foi pago, as férias foram concedidas, e ele começa a sofrer circunstâncias que fazem com que ele queira sair da empresa e gerar, por conseguinte, uma rescisão. Se o empregado é dispensado sem justa causa, as verbas que ele vai receber são saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, liberação do FGTS multa de 40% e liberação das guias do seguro-desemprego. O saldo de salário corresponde ao valor dos últimos dias que o empregado trabalhou na empresa. Se ele trabalhou 30 dias, recebe um salário inteiro. Se trabalhou 10 dias, recebe a proporção dos 10 dias. O aviso prévio exige que o empregador comunique ao empregado com pelo menos 30 dias de antecedência à sua saída, sob pena de não fazendo, arcar com o valor de um salário, o que inclusive pode ser aumentado caso o empregado já esteja na empresa há muitos anos. Existe uma lei específica que fala que a cada ano de trabalho aumenta 3 dias do aviso prévio. 13º proporcional corresponde aos meses já trabalhados pelo empregado em determinado ano, até a sua rescisão. Ou seja, se ele trabalhou um ano, recebe o valor de um salário integral, como 13º. Se trabalhou 3 meses, recebe a proporção de tais meses como 13º. Férias proporcionais seguem a mesma linha do 13º, ou seja, ele vai receber a proporção aos meses pelo período de férias que ele ainda não tiver usufruído ou recebido pela empresa. A liberação do FGTS e a multa de 40% merecem destaque especial nessa multa, que é um valor expressivo, principalmente para o empregado que já está há muito tempo na empresa. Ele receber 40% a mais do FGTS é uma diferença considerável. E a liberação das guias para o seguro-desemprego vai se aplicar para aquele trabalhador que está cumprindo as regras próprias do seguro-desemprego. Na maioria das vezes, é aquele caso do trabalhador que já está há mais de um ano na empresa. Agora, comparando com o caso de pedido de demissão, ele vai se limitar a receber o saldo de salário, o 13º salário proporcional e as férias proporcionais mais 1/3. Ou seja, ele não vai sacar o FGTS, nem vai receber a multa de 40%, ele não vai sacar o seguro-desemprego e se ele não avisar o empregador 30 dias antes da sua saída, ele perde o valor de um salário, porque ele paga a favor do empregador a questão do aviso prévio. E é justamente diante dessa comparação entre um valor e outro que muitas vezes os empregadores começam a perseguir os seus funcionários. O trabalhador sempre agiu de forma correta, trabalhou com zelo, chegou no horário, fez tudo que era devido e nunca teve nenhum tipo de problema com a empresa. Chega nos últimos meses em que o empregador não está mais interessado na prestação dos serviços dele, às vezes por questões pessoais, né? Às vezes ele quer reduzir o quadro de funcionários, ele não quer arcar com aquele valor maior da dispensa sem justa causa. Ele começa a perseguir o trabalhador. Ele começa a tratá-lo com rigor excessivo, ele começa a não pagar salário, ele começa a mudar o trabalhador de função. E isso faz com que ele seja forçado a pedir demissão. Mas a Justiça do Trabalho ela não está de olhos fechados em relação a isso. É justamente aí que surge a possibilidade de pleitear em juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é justamente o que se declara pelo Poder Judiciário de que, se o empregador forçou o trabalhador a pedir demissão, acaba que essa situação é revertida e ele vai receber tudo como se tivesse sido dispensado sem justa causa. E a seguir eu vou elencar para vocês algumas dicas, tanto para o trabalhador que vem enfrentando essas circunstâncias, quanto para o empregador, para que ele evite que isso ocorra na sua empresa, pois claramente é muito mais vantajoso também ao empregador fazer um acordo com o empregado, propor a ele alguma medida alternativa,
do que passar por toda essa situação e acabar tendo que pagar muito mais caro por uma eventual ação na Justiça do Trabalho. A CLT prevê as principais hipóteses de caracterização da rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, não é qualquer motivo que vai gerar isso. Existem inúmeros problemas que podem surgir na empresa, entre o empregador e o empregado, mas não necessariamente são todas as hipóteses que vão caracterizar a rescisão indireta. Então, o artigo 483 da CLT elenca as principais circunstâncias que geram essa rescisão. Veja o artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando: a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. O termo superior às forças ocorre quando extrapola os limites do que é razoável, não se respeita a dignidade da pessoa. Defesos por lei contrários aos bons costumes quer dizer que o empregador está determinando ao empregado que faça algo proibido por lei, como, por exemplo, o trabalho de um menor de 18 anos em local insalubre ou a atuação em algo que configure crime. Alheios ao contrato são aquelas hipóteses que caracterizam o desvio ou acúmulo de função. O empregado, por exemplo, é contratado como enfermeiro de um hospital, mas na prática atua como médico. A segunda hipótese é o caso em que o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. São aquelas situações que exigem um esforço físico e intelectual excessivo, fora do comum. Terceira hipótese, correr perigo manifesto de mal considerável, que ocorre quando o empregador coloca em risco a integridade física do empregado, acima do que é razoável. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Ocorre, por exemplo, quando não se faz pagamentos de salários, desdepósitos dos FGTS e outras questões variadas, como atividades, locais de trabalho em que o empregado é transferido abruptamente sem qualquer motivo, dentre outros. Praticar o empregador ou seus prepostos, ou seja, seus representantes, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra e à boa fama. Aqui se fala em ofensa da família com um ato, palavra ou gesto, exceto quando se tem um caso de legítima defesa. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Aqui também se tem como exceção os casos em que o empregador está legitimamente se defendendo, ou seja, o empregado não pode alegar rescisão indireta se, em primeiro lugar, agrediu o empregador. E por fim, nós temos a situação do empregador que reduzir o seu trabalho, sendo este por força ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Aqui tem que se observar que deve ser uma redução considerável e não ínfimos ajustes salariais ou de pagamentos. E a redução tem que ser algo que traga prejuízo ao empregado. Se a situação se mostrar vantajosa, não existe rescisão indireta. Então, por esse rol de situações que são previstas pela CLT, a gente consegue ter uma ideia mais detalhada das circunstâncias que geram a rescisão indireta. Um ponto interessante a observar são os erros pequenos do empregador. Por exemplo, quando se fala em descumprir o contrato de trabalho, a gente está pensando em uma situação mais abrangente. Por exemplo, o empregado está há 30 anos trabalhando para o empregador. Ele sempre recebeu o seu salário em dia. Em um único determinado mês, o empregador atrasou por 5 dias o salário. Ele pode usar isso como motivo para a caracterização da rescisão indireta do contrato? Certamente não. É muito pouco ainda para se pedir isso em juízo. É necessário, claro, levar em consideração a razoabilidade, a proporcionalidade. Da mesma forma que muitas vezes o empregador tolera erros do empregado, atrasos, circunstâncias de fatos que ele gerou de prejuízo à empresa, o empregador também tem que ter aquele lado de compreensão. Então, a Justiça do Trabalho não tem a tendência de caracterizar como rescisão indireta circunstâncias ínfimas e pontuais, que não acontecem com frequência. Uma outra situação que é muito comum surgir é a questão do desvio ou acúmulo de função. Isso é suficiente para caracterizar a rescisão indireta?
Às vezes sim, às vezes não. Tudo depende também das circunstâncias. Porque aqui a gente tem que notar o que prevê o artigo 456 da CLT. Ele diz o seguinte: a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Ou seja, quando você é contratado por uma determinada empresa, é muito comum que às vezes você comece desempenhando uma atividade, por questões do próprio trâmite da empresa te coloquem para exercer outra atividade. A mera alteração de atividade não necessariamente vai gerar acúmulo de função, desvio de função, mas às vezes uma espécie de contrato de trabalho já abrange diversas atividades. Por exemplo, auxiliar de serviços gerais. Ele começa atuando de uma forma, daqui a pouco ele começa trabalhando de outra, mas todas as categorias de trabalho que são passadas a ele são consideradas ali dentro daquela hipótese de contratação. É diferente, por exemplo, do enfermeiro, que é contratado como enfermeiro, que é especificamente previsto, tanto na sua carteira de trabalho, quanto no seu contrato de trabalho, que ele vai atuar como enfermeiro, ele passa a exercer do dia para a noite as atividades de médico. E isso sim pode ser caracterizado como um desvio de função e dependendo do quanto agrava a situação do trabalhador até a rescisão indireta do contrato. Uma dúvida muito comum que existe também em relação à rescisão indireta é: o trabalhador que está sujeito a essa circunstância, quando ele entra na justiça com o processo, quando ele ajuiza aquela ação, ele pode parar de trabalhar imediatamente? Em algumas situações sim, em outras não. Os principais casos que são expressamente previstos pela CLT são as hipóteses em que há ou falta de pagamento ou redução salarial. Se o trabalhador tiver reduzido consideravelmente o horário de trabalho dele consequentemente, a remuneração, isso gera a possibilidade dele pedir em juízo a rescisão indireta. Se ele também começa a não receber salário de forma continuada, como a gente já viu anteriormente. Agora, outros casos, não. Se forem coisas menos graves e que permitem com que ele continue trabalhando na empresa, é possível que ele ajuize a ação e, ao mesmo tempo, permaneça no local de trabalho. Outro ponto se refere às provas. É muito importante isso porque existe uma diferença entre o que se tem direito e o que se prova na justiça. Às vezes o trabalhador está enfrentando alguma circunstância, ele quer pleitear a rescisão indireta na Justiça do Trabalho, mas ele não tem prova de nada. Então é muito importante que antes de tomar o passo de ajuizar uma ação, reunir provas do que está acontecendo. Se ele está sendo perseguido, ele precisa de uma testemunha para mostrar, testemunha que não seja um amigo, um parente, sim um colega de trabalho, uma pessoa neutra, que tenha visto a situação e que possa, de certa forma, demonstrar isso ao juiz numa eventual audiência posteriormente. Existem casos mais simples de provar, por exemplo, não está pagando o salário. Se ele está 5 meses sem receber o salário, a responsabilidade por esta prova é do empregador. É ele que tem que demonstrar que fez o correto pagamento. Então, nessas situações são mais tranquilas. Mas as demais, realmente é muito importante que, ao se dar este passo de busca pela rescisão indireta, que se tenha provas em relação a isso. Antes de se buscar o Poder Judiciário, é importante tanto ao empregado quanto ao empregador buscar as melhores formas possíveis de tentar fazer isso de forma consensual. O empregador tem que se policiar ao máximo para evitar, por mais que ele queira dispensar o empregado, ele tem que buscar ao máximo fazer isso da forma correta. Se ele está passando por uma situação financeira difícil, a própria Justiça do Trabalho disponibiliza vários meios para que se entre num consenso, que se pague o trabalhador de uma forma mais amena, demonstrando, claro, a sua situação de dificuldade. O trabalhador, às vezes, ele também pode negociar dessa forma e só se busca o judiciário quando realmente não tem alternativa.